Na defesa do domínio e seus arredores, a ação da pequena milícia fazendeira vai estendendo-se a áreas cada vez mais amplas, à medida que o crescimento demográfico determina a fundação de novos engenhos e currais. Os bandos sertanistas que agitam a história colonial são a variante apenas dessas milícias rurais. De eliminador do índio, o mameluco passa a ser seu escravizador. Como as florestas vão se despovoando do indígena, os descimentos se transformam em empresas temerárias. Da sedução com promessas passa-se a captação pelas armas. A caça dos selvagens se torna um esporte guerreiro. Com esse triunfo do sertanismo, a vida do domínio sofre uma transformação capital. Os sertanistas acabam espantando o índio. Distanciado para o coração da floresta o inimigo, agora só alcançável pelas bandeiras desses intrépidos caçadores de homens, o perigo dos assaltos se torna cada vez mais remoto. O serviço de defesa dos engenhos perde aos poucos a sua razão de ser. O corpo de mamelucos entra numa vadiagem perigosa, decaindo progressivamente da sua bela função de vigilância e proteção, torna-se um fator de turbulência social dos mais virulentos. O soldado das entradas sertanistas, o guardião intrépido dos currais, cessada sua bela função tutelar, transforma-se em capanga temível do potentado. A milícia rural se faz um corpo de matadores. É então que surge na história do Sul o clã fazendeiro, o clã vicentista do século XVII, de feição anárquica e revolucionária. Apoiados na sua tropa de ordenados, os potentados rurais invadem cidades, assaltam câmaras, expulsam autoridades e impõem aos representantes dos poderes públicos a sua vontade e o seu arbítrio. Com a descoberta dos campos auríferos de Minas e o início das explorações mineradoras, uma nova derivação se abre à combatividade desses mestiços. Desde essa época, a exacerbação caudilheira cai rapidamente nos seus centros iniciais de formação. É já agora nas serras mineiras que ela vai explodir. Entre o nosso domínio fazendeiro e o solar da Península Ibérica existem muitos pontos de semelhança. No nosso, porém, as relações das classes são menos complexas e definidas. Na península persistem elementos do regime feudal. O laço econômico entre os senhores e colonos é, por isso, mais cerrado e estável do que aqui. Esse tipo brasileiro de organização rural com feição autônoma, com sua organização marcial, é o que as bandeiras paulistas vão espalhar, nos séculos XVII e XVIII, por todos os quadrantes do Planalto Central. O domínio rural se transporta, sob a forma de bandeira, para novas terras descobertas. O mesmo se dá com os grupos que pegam rumo norte para as regiões altas de Minas, em busca de ouro. Essas bandeiras dão a impressão de grandes caravanas em marcha, pela sua composição, em que entram até velhos, mulheres e enfermos. Lembram de alguma forma a emigração das tribos pastoris dos planaltos da Ásia. O clã sertanista já não é mais a horda puramente guerreira. Ao lado do mameluco figura agora o escravo. O bacamarte vai ao lado da ferramenta do trabalhador. Para explorar os vieiros auríferos de Sabará, ou seja, para povoar de gado os campos do Vale do São Francisco, ou os platôs do Iguaçu, ou as planícies do Rio Grande, a bandeira é um fragmento do latifúndio. Leva consigo os elementos sociais do domínio: o senhor, os agregados, os escravos, a tropa aguerrida dos mamelucos e quase sempre o capelão, que oficia na igreja do senhorio. Os grandes domínios rurais dão às bandeiras o seu primeiro e principal elemento, os chefes. Esses grandes potentados territoriais trazem nas veias uma forte herança de bravura, de intrepidez, de audácia. Descendem dos primitivos colonizadores lusos. Uma lei de antropologia social diz que só emigram os caracteres fortes, ricos de coragem, imaginação e vontade. Na sua grande fortaleza moral, os caudilhos bandeirantes revelam quão poderosas foram essas reservas de energia acumuladas nos primeiros séculos. Uma das primeiras razões para a concessão de sesmarias é ter batido o índio, ou penetrado o sertão, ou lutado com o pirata normando ou holandês. Como na Idade Média a seleção se faz na sociedade colonial dos séculos XVII e XVIII,
pela bravura, pelo valor, pela virtude no sentido romano da expressão. Em 1766, o Morgado de Mateus declara: são os paulistas, segundo minha própria experiência, grandes servidores de Sua Majestade. No seu real nome fazem tudo o que lhes manda, expõem aos perigos a própria vida, gastam sem dificuldades tudo o que têm e vão ao fim do mundo, sendo necessário. O seu coração é alto, grande e animoso, o seu juízo grosseiro e mal limado, mas de um metal muito fino. São robustos, fortes e sadios, e capazes de sofrerem os mais intoleráveis trabalhos. No povoamento dos campos e dos litorais do sul, são os governadores de São Paulo que vão a esses personagens e os persuadem, à custa de rogos e promessas, a devastarem os sertões do Paraná, de Santa Catarina ou do Rio Grande. A expansão colonizadora não é só, como se pensa, impulsionada pela cobiça do ouro. A prova disso está em que mesmo durante o ciclo do ouro muitos bandeirantes tomam rumo diverso. Por exemplo, durante o período das minas, todo o litoral, do sul até Laguna, se povoa dos bandos organizados em São Vicente. Outros vão pelos altos chapadões do Iguaçu, povoando no mesmo período os campos encontrados pelos batedores sertanistas, e fundando povoações com os casais reunidos nos centros vicentistas. É que, na verdade, as bandeiras podem ser classificadas em dois tipos principais: as bandeiras de guerra e as bandeiras de colonização. Este segundo tipo domina na expansão paulista para o sul, na colonização dos campos paranaenses, catarinenses e rio-grandenses, e no povoamento da margem meridional até Laguna. Os bandos sertanistas de simples exploração do sertão, de prê ao índio, de combate aos quilombos, pertencem ao primeiro tipo. Na bandeira colonizadora é o próprio domínio rural com todos os seus elementos que se desloca. Na bandeira de guerra só figuram os elementos combatentes do latifúndio. Quando descobertas as minas, entra-se na fase de exploração industrial, as bandeiras de guerra transformam em bandeiras de colonização, e a sua composição se complica, adquirindo o feitio das de segundo tipo. O bandeirante paulista, o cabo da tropa, conforme a denominação da época, revela-se com a organização da bandeira um estupendo dominador de homens. Em nossa história, o pastoreio é o antecedente obrigatório da agricultura. O sertanista povoador, por onde vai passando, deixa como prova de sua passagem e sinal da sua posse um curral. Depois de colocado o gado, alega esse fato e os custos e as lutas com o gentio, e pede a sesmaria, assim preliminarmente povoada. Para a expansão bandeirante também contribuiu o meio geográfico. Quem observa a ondulação do Planalto Paulista para norte e para sul, para leste e oeste da atual capital, quem viajando pelo traçado da central do Brasil, atenta na paisagem ao redor da Barra do Piraí em diante, em planícies amplíssimas e rasgadas, quem, da praia de José Menino em Santos, na vasta baixada horizontalíssima, contempla sua imensa distensão até a base da Serra do Cubatão, onde vai morrer, é que compreende o surto espantoso dessas grandes migrações, verdadeiras caravanas colonizadoras, que ali de São Paulo e de Taubaté, nos séculos 17 e 18, partem em busca do Vale de São Francisco ou dos sertões de Curitiba. Galgado o Planalto através dos contrafortes florestosos e íngremes da Serra do Mar, o Tietê, o Paraíba, o Rio Grande, o Paranapanema, as arrebatam para os centros de Minas, de Goiás, de Mato Grosso, ou as levam até os pampas rio-grandenses. Esses rios valem aos aventureiros paulistas como verdadeiras estradas duplas, uma fluvial, que é a sua própria corrente, por onde eles deslizam as suas jangadas e canoas, cavadas a fogo no tronco de árvores seculares. Outra terrestre, de margens férteis e graminosas, onde o caminho está feito, o pasto é natural e é grande a fertilidade. As bandeiras que realizam a expansão paulista para o sul não são menos importantes do que as que se dirigem para Minas e Mato Grosso. Recentes, porque pertencem ao século XIX, representam as últimas manifestações do bandeirismo paulista e mantêm seu traço de aptidão colonizadora.
É assim que o núcleo de Guarapuava, donde saem os colonos de Palmas, dos Campos de São João e de Curitibanos, só se forma nos princípios do século XIX. Só em 1814 é que esse esplêndido centro pastoril é atingido pelos sertanistas vindos de São Paulo e Curitiba. Por esse tempo, não há, por assim dizer, outra profissão senão a da exploração da terra. Os que não possuem sesmarias ou não conseguem adquirir terras, acham-se como que deslocados dos quadros da própria sociedade em que vivem. Emigrar é, então, ao mesmo tempo uma fuga à miséria e um meio de classificação. Se os núcleos vicentistas se organizassem como os núcleos germânicos do Paraná, isto é, sob a base da família monogâmica, a sua potencialidade expansionista se teria enfraquecido sensivelmente. Não teria a sua área de dispersão abrangido como abrangeu, em menos de 2 séculos, essa vastíssima extensão territorial, dentro da qual se compreendem 9 dos maiores estados: Mato Grosso, Goiás, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a organização poligâmica da família, reforçada pela colaboração de outras causas sociais, econômicas e geográficas, que dá a esses núcleos sua expansibilidade, a maior que a nossa história registra. Pelos meados do século XVII, já São Vicente havia contagiado todo o litoral meridional, desde Angra dos Reis até Laguna. No platô paulista há em plena atividade 3 focos de irradiação: Itu, donde pelo curso do Tietê descem os sertanistas do Paraguai; Sorocaba, donde partem os pioneiros que povoam de currais todo o planalto de Curitiba, de Guarapuava, de Lages, de Palmas e os Pampas Platinos; e Taubaté, ponto de partida das vagas que, subindo a Mantiqueira, avassalam os sertões auríferos de Cataguases. De São Vicente, de São Paulo e de Taubaté é que partem, pelos fins do século XVII, na corrente do norte, os bandos que povoam Minas, Goiás e Mato Grosso. Sobem a Serra do Espinhaço e descem pelo Vale do São Francisco, onde encontram com a bandeira de Matias Cardoso as migrações pastoris vindas do Recife e da Bahia. O largo trecho baiano do São Francisco, compreendido entre Carinhanha e Juazeiro, desde o século XVII se povoa de paulistas e se torna uma colônia quase exclusivamente deles. Em 2 séculos, os paulistas dispersam-se por quase todo o Brasil. É simplesmente imensa a amplitude das suas zonas de fixação. Com a descoberta do ouro, e, consequentemente, com a formação dos centros mineradores, dá-se a fixação dessa sociedade de nômades e aventureiros. O ouro transforma o guerreiro sertanista em industrial pacífico. Depois, esse industrial pacífico se faz agricultor sedentário. De modo que, ao entrar o século XIX, essa sociedade agitada está perfeitamente estabilizada. Por esse vídeo é isso, like se gostou e se inscreva no canal para acompanhar essa sequência de documentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.